E agora começar a falar um pouco do potencial da ação. Então, primeira coisa para relembrar é que, como eu falei para vocês, a gente experimentalmente pega um eletrodo aqui e mede o potencial transmembrana da nossa célula em repouso. Nossa célula normal, ela quieta, vai ter o potencial de menos 90 milivolts aí. Esse valor de menos 90 pode variar de célula para célula. Aqui o Guyton usa o valor de menos 90. Tem células que vai ter o potencial de transmembrana em repouso de menos 70, como esse daqui, ó. Esse daqui, no caso, está falando que o potencial é de menos 70. E não é importante saber cada célula, qual o potencial de transmembrana de cada célula, mas sim entender o processo desse potencial transmembrana que eu expliquei para vocês e entender como funciona aí esses nossos potenciais de ação. Então, vou deixar esses dois gráficos aqui para vocês verem que o formato dessa curva aqui é o mesmo para os dois. Embora aqui use o de menos 90, aqui usa menos 70, mas o processo em si vai ser o mesmo. Então a gente sabe que esse menos 90 milivolts aqui, ele é dado pela contribuição de vários íons, pela forma aqui que a gente viu de Goldman. E que esse potencial vai depender das permeabilidades. Bom, então isso é o começo de tudo. E agora imagina que tem uma grande concentração de sódio aqui fora, porque a gente sabe que é assim. O sódio no meio externo é muito maior do que no meio interno. Então, a gente vai ter uma grande concentração de sódio aqui no nosso meio externo. Só que a permeabilidade do sódio, como a gente sabe, ela é muito baixa. Só que, e se eu coloco canais de sódio aqui, ó? Então, coloquei um canal de sódio aqui, representei ele no estado fechado. Se eu coloco um canal de sódio, o sódio ele vai, então, ter um potencial aí químico, mais uma vez, ó, querendo fazer ele entrar para cá, e também um potencial elétrico que vai fazer o quê? O que vocês acham aqui, ó? Se eu falei que a diferença de potencial transmembrana em uma célula em repouso é de menos 90 milivolts, quer dizer que aqui vai ser, no interior da célula, menos negativo, vai ser menos, considerando aí, e aqui, no nosso exterior, vai ser mais. Assim, de uma forma bem resumida, bem simplificada para entender isso. Não necessariamente aqui só vai ter carga negativa e aqui só vai ter carga positiva, mas sim a diferença de potencial desse meio externo para esse meio interno, como eu mostrei para vocês, vai ser essa quantidade negativa de menos 90. Então, deixar isso claro. Então, se tem, resumindo, uma diferença potencial negativa aqui dentro, o que vai acontecer com o potencial elétrico desse sódio, que ele tem uma carga positiva? O sódio, como tem a carga positiva aqui, ó, ele vai ser atraído para dentro pelo nosso potencial químico e também pelo nosso potencial elétrico. Então, o sódio vai querer entrar de qualquer forma aí para a célula. Então, vou colocar aqui, ó, potencial elétrico. E aqui vou deixar marcado também potencial químico. Então, imagina que eu tenho um estímulo que pode ser algo que mude um pouquinho essa diferença de potencial aqui, algo que faça com que esse canal de sódio aqui, que geralmente ele vai ser depender da voltagem, se abra. O que vocês imaginam que vai acontecer se o canal de sódio abre e agora aumenta muito a permeabilidade do sódio? O sódio, pela contribuição do potencial químico e pela contribuição do potencial elétrico, ele vai, como resultante, entrar aqui. Ele vai entrar até tentar deixar a célula positiva, como eu mostrei aqui em cima, e o máximo que ele poderia tentar fazer é tentar deixar a célula com mais 61 milivolts, através dessas cargas positivas que ele vai mandando aqui para dentro. Então, ó, aqui está em menos 90. Imagina, ó, entrou uma carga positiva. Então, menos 90, eu vou
aumentando as minhas cargas positivas aqui. Aumento, aumento. Se eu aumento a carga positiva, eu vou fazendo o quê? Eu vou tendo menos 90, menos 85, menos 70, menos 60, menos 50, menos 40, menos 30, menos 10, 0, mais 10, mais 20, mais 30, mais 35. Então, esse fenômeno do sódio entrar e mudar essa polaridade de menos 90 e aumentando a polaridade até valores positivos, que vai ser o processo responsável pelo potencial de ação. Ou, mais especificamente, que depois eu vou explicar fase por fase, a despolarização da nossa célula. Isso que é despolarizar a célula. É fazer o potencial que estava lá em menos 90, o potencial negativo, e aumentando até se formar um potencial positivo. E como eu falei, o sódio querendo chegar na situação que seria uma célula e somente sódio, que seria o mais 61 mV. Mas ele não vai conseguir chegar nisso, porque obviamente tem outros íons aí, e tem canais de potássio também, que vai impedir ele chegar no menos, quer dizer, vai impedir ele chegar no mais 61 aqui. E sim, ele vai acabar aqui, ó, como a gente vê aqui nesse gráfico, o máximo que vai despolarizar nossa célula vai ser o mais 35, e aqui essa outra célula também mais 30 aí. Um valor próximo dos dois, ó, mais 30, mais 35 aí, é o nosso valor máximo de despolarização, então, que o sódio vai ocasionar. Então, a primeira coisa que eu falo para vocês, ó, chegou um estímulo, abriu canais de sódio, ó, menos 90, vem aqui até mais 35, muda o nosso polo da célula. Depois, mais para frente, a gente vai ver que esse é um processo chamado de tudo ou nada, porque acontece o seguinte, se tem estímulos que não atingem um limite aqui, que é chamado de umbral é um patamar, um limite, se tem estímulos abaixo desse limite, não ocorre esse potencial aqui de ação. Só ocorre quando eu tenho um estímulo que atinge essa diferença de voltagem aqui, nesse limite. Atingir o limite também é um processo de tudo ou nada. Ele vai até o final, até chegar a mais 30 e dá o processo depois aí de repolarização. Então, falei para vocês a fase da despolarização aí, entendendo pelo aumento aqui da permeabilidade do sódio através da abertura dos canais de sódio. Imagina agora que esse sódio começa a entrar, mas a gente viu que a nossa célula aqui ela também tem o nosso potássio, grande quantidade de potássio aqui dentro, pequena quantidade de potássio aqui fora. E nessa fase que eu falei para você, da despolarização, o potencial vai aumentando, aumentando, aumentando até formar valores positivos. À medida que esse potencial vai aumentando, então, vamos apagar aqui, ó, vamos falar que a célula aqui dentro agora vai mudando o polo. O polo, então, agora vai ser positivo aqui dentro. E, como eu falei para vocês, o sódio queria chegar no valor ali de mais 61 mV. Só que quando começa a chegar aqui, perto do mais 35, vamos colocar o mais 35 aqui, só para ilustrar então, ó, mais 35 mV. O que ocorre? Tem canais de potássio. Então, vou representar aqui, ó, canal de potássio. Um canal de potássio que está fechado, quando atinge a voltagem aqui de mais ou menos 35 mV, esse canal de potássio abre. Se eu tenho um polo positivo dentro da célula em relação ao exterior, que vai estar negativo agora, porque despolarizou, despolarizar é inverter esse polo, o potássio, que ele tem carga positiva, potássio mais, qual que vai ser a tendência dele? Ele tem uma concentração grande dentro da célula e pequena fora da célula. Então, pelo potencial químico, novamente, o potássio tende a sair. Então, ó, mais uma vez, potencial químico. E pelo nosso potencial elétrico, o potássio, como ele é positivo, e aqui o exterior agora está negativo, ou posso pensar também que é positivo, e dentro da célula
está numa situação positiva, está lá em mais 35 mV, positivo repele positivo, o potássio, pelo meu potencial elétrico, também tende a sair da célula. Então, ó, potencial elétrico. E, como resultado então disso, o potássio sai da célula. Se o potássio sai da célula, eu estou retirando carga positiva da célula. Se estou retirando carga positiva da célula, eu vou ter uma mudança do meu polo de novo, ó, que é a fase agora aqui da nossa repolarização. Tá vendo? Então o potássio vai saindo, vai diminuindo o polo da célula, até chegar aqui de novo no menos 90. Na verdade, como os canais de potássio eles são um pouco mais lentos, a gente vai ver isso daí melhor depois, acaba indo um pouco além do menos 90, que é chamado uma fase de hiperpolarização. Hiper, porque quer dizer que vai além da polarização, é mais do que a polarização. Então, ó, aquilo que eu falei, então vou tirando potássio, vou tirando carga positiva, aqui de mais 35, ele vai para mais 30, mais 10, mais 5, 0, menos 10, menos 20, menos 30, menos 40, menos 50, até chegar lá de novo naquela situação nossa de menos 90 milivolts aí, que a gente já aprendeu. Então, é esse o processo do nosso potencial de ação, através dessas aberturas aí de canais de sódio e potássio. A gente pode falar então que a despolarização é basicamente pela abertura de canais de sódio. Então, vamos colocar aqui, ó, canais de sódio. E a nossa repolarização, basicamente pela abertura de canais de potássio. De uma forma bem resumida e simples para explicar isso. E esse gráfico mostra a mesma coisa, ó. Esse GNA aqui, ele é a condutância, eu também posso pensar em permeabilidade elétrica do sódio. Então, quando eu abro o canal de sódio, eu vou ter uma grande permeabilidade de sódio. E o potássio também, canal de potássio aberto vai dar uma grande condutividade ou grande permeabilidade do potássio. Então, ó, eu tenho a célula lá, no meu, aqui no caso, menos 70, tem um estímulo que atinge o umbral. Atingiu-se o umbral, ó, vai ter a fase da despolarização. Ele vai lá para valores positivos, tentando chegar no valor de mais 61. Mas quando chega aqui no mais 61, vai ter algo que não deixa, que vai ser o aumento desse canal, a abertura do canal de potássio. Então vamos lá, ó. Vai ter um estímulo, chegou no umbral, abriu o canal de sódio. Abriu o canal de sódio, ó, vocês veem que bem aqui, ó o jeito que a condutância do sódio aumenta, esse GNA, essa curva aqui, ó. Então, na fase de despolarização, praticamente devido à grande abertura aqui dos canais de sódio. E quando chega aqui em mais ou menos 30, mais 30 milivolts, começa a ter aqui, ó, uma grande condutividade e permeabilidade de potássio, devido ao aumento dos canais de potássio. Então, aumentou o canal de potássio, a polaridade começa agora a diminuir, porque a carga positiva sai de dentro da célula para fora. Então, começa a ter a fase da repolarização. Então, esses dois gráficos que são complementares um do outro. Então, mais uma vez, ó, potencial de ação aqui em violeta, permeabilidade do sódio devido à abertura de canais de sódio em azul, aqui, e a permeabilidade do potássio em verde. Então, a fase da nossa despolarização, ó, até do menos 70 aqui, ou aqui, do menos 70, até chegar aí no mais 30. Aqui ele colocou um pouco maior aqui, está meio fora de escala esse gráfico, mas tudo bem. A gente sabe que na fase então da despolarização, em violeta, mostrando aqui para vocês, ó, até aqui, principalmente o que acontece é uma grande abertura, um grande aumento dos canais de sódio, ó, mostrado aqui em azul. E depois aqui, quando atinge esse valor aqui de mais 30, que a gente viu, mais 35 por aí, começa a ter uma repolarização. Por quê? Ó, bem aqui vocês começam a ver, bem aqui, ó, se eu traço uma reta
bem aqui assim mais ou menos, ó, onde começa a inverter essa nossa polaridade, de mais 30 vai descendo agora para valores negativos, eu começo a ter um aumento na permeabilidade do potássio através da abertura dos canais de potássio. Então, abre o canal de potássio, começo a retirar a carga positiva de dentro da célula e assim diminuir o potencial. Aqui nessa fase aqui da despolarização, eu abro canais de sódio, o sódio entra muito lá para a célula, começa a jogar carga positiva para dentro da célula, como resultado, dos polos negativos vão tendo valores positivos, como eu mostrei para vocês.